Sabe aquela imagem da célula que a gente vê no livro de biologia, toda estática, com um monte de nomes e setas? Então, pode esquecer. A verdade é que cada uma delas é uma metrópole microscópica, super vibrante, organizada, que trabalha sem parar um segundo sequer. Pois é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar hoje. Pensa só, cada célula do nosso corpo é como uma cidade completa, que tem prefeitura, tem usinas de energia, fábricas e até um sistema de limpeza super eficiente. É uma verdadeira obra de engenharia que sustenta a nossa vida. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso tour por essa metrópole incrível. E como em qualquer cidade, tudo precisa de um lugar para acontecer, certo? Precisa de um terreno. E na nossa cidade-célula, esse lugar é o citoplasma. O citoplasma é basicamente o solo, as ruas, a atmosfera da nossa cidade. É nesse gel, que é rico em água e nutrientes, que todas as organelas, ou seja, as construções da nossa cidade, estão instaladas. É ali que elas recebem tudo o que precisam para funcionar a todo vapor. Bom, e toda cidade que se preze precisa de um centro de comando, né? Um lugar de onde saem todas as ordens. A nossa primeira parada é justamente no prédio mais importante de todos, a prefeitura, o verdadeiro cérebro de toda a operação. Estamos falando, claro, do núcleo. E o mais incrível é que o núcleo não só guarda o DNA, que são os planos mestres de construção da cidade. Não, ele é um centro de comando ativo que controla absolutamente tudo. Quando a cidade vai crescer, o que ela vai produzir e até quando vai se dividir e criar novas cidades. E como é que ele faz isso? Pensa bem, o DNA é valioso demais para ficar saindo da prefeitura, né? Então, o que o núcleo faz? Ele cria cópias temporárias, como se fossem ordens de serviço, que a gente chama de RNA, e essas ordens são enviadas para fora através de portões super seguros, os poros nucleares, direto para as fábricas, que assim sabem exatamente o que produzir. Ok, com as ordens da prefeitura em mãos, agora a gente vai para onde a mágica realmente acontece. Vamos direto para a zona industrial da nossa cidade, onde as coisas são de fato construídas e processadas. E quem são os trabalhadores dessa indústria? São os ribossomos. Eles são os operários incansáveis da cidade. São pequenininhos, mas existem aos montes. Eles pegam aquela ordem de serviço, o RNA, e montam as proteínas, peça por peça. É como se fossem impressoras 3D biológicas que fabricam tudo o que a célula precisa. E onde esses operários trabalham? Num complexo industrial gigantesco, o retículo endoplasmático. A gente pode dividir em duas áreas. A parte rugosa, que é cheia de ribossomos, é a indústria pesada, que fabrica as proteínas que vão ser exportadas para fora da cidade. Já a parte lisa é tipo a refinaria. Ela produz gorduras e, o que é muito importante, nos desintoxica. É lá que substâncias como o álcool, por exemplo, são processadas e neutralizadas. Certo, os produtos foram fabricados, mas de que adianta produzir um monte de coisa se a gente não consegue entregar no lugar certo? É para isso que a cidade tem um centro de logística, uma agência de correios super moderna, o Complexo de Golgi. E o processo é sensacional. O Golgi recebe as proteínas recém-fabricadas, faz uns ajustes finais, empacota tudo direitinho em caixas que a gente chama de vesículas e, como um bom serviço de entregas, coloca uma etiqueta em cada pacote. Assim, ele garante que a encomenda vai chegar no destino exato, seja dentro ou fora da cidade-célula. Bom, uma cidade tão movimentada assim precisa de serviços essenciais funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então agora a gente vai ver de onde vem toda a energia, quem é que cuida do lixo e como a segurança da cidade é mantida. Mas espera um pouco, para pensar. De onde vem a energia para alimentar toda essa produção, todo esse transporte, tudo isso? A resposta está nas usinas de energia da célula, as poderosas mitocôndrias. E aqui está o pulo do gato. As mitocôndrias fazem a respiração celular, que basicamente transforma os nutrientes que a gente come em ATP. E o que é ATP? Pensa no ATP como a moeda de energia da cidade. Absolutamente nenhuma atividade acontece sem que se pague com ATP. É, literalmente, o combustível da vida. E agora, uma curiosidade fantástica sobre elas. As mitocôndrias têm o seu próprio DNA. Um DNA que é herdado quase que exclusivamente pela linhagem materna. E sabe por quê? Isso é uma forte evidência de que, bilhões de anos atrás, elas eram bactérias independentes que acabaram formando uma parceria com as nossas células. Incrível, né? Ok, com tanta atividade rolando, é claro que a cidade produz lixo e tem peças que ficam velhas. E quem cuida disso? O Serviço de Saneamento e Reciclagem, os lisossomos.
Eles são como pequenas bolsas cheias de enzimas superpotentes, prontas para digerir tudo que não serve mais. E eles têm duas funções que são vitais. A autofagia é como se a cidade demolisse um prédio antigo para reaproveitar os tijolos. A célula recicla suas próprias partes velhas. Já a heterofagia é o sistema de defesa, quando eles digerem invasores, como bactérias, para proteger a cidade. Além do lixo comum, o metabolismo da cidade também produz uns resíduos químicos que são bem perigosos. Para lidar com isso, existem equipes especializadas, quase como um esquadrão antibombas. São os peroxissomos. A missão mais crítica deles é usar uma enzima, a catalase, para desarmar o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, uma substância muito tóxica para a célula. Eles pegam esse veneno e o transformam em simples água e oxigênio, protegendo a cidade da autodestruição. E vendo tudo isso, a gente chega ao ponto principal. Nenhuma dessas partes funciona sozinha. O núcleo comanda, as mitocôndrias dão a energia, as fábricas produzem e a equipe de limpeza mantém a ordem. É um sistema vivo, integrado e perfeitamente sincronizado. Essa pergunta é a chave para entender tudo, porque a resposta mostra, ao mesmo tempo, a fragilidade e a perfeição desse sistema. A cidade-célula é uma rede onde tudo e todos dependem uns dos outros para sobreviver. Pensa comigo, se as mitocôndrias falham, é um blackout geral, fim da energia. Se os lisossomos param, o lixo tóxico se acumula e a cidade se torna inabitável. E sem o núcleo para dar as ordens, é o caos, anarquia total. A cidade inteira simplesmente desmorona. No final das contas, essa analogia da cidade nos mostra uma verdade muito profunda. Biologia celular não é só uma lista de nomes para decorar para a prova. É o estudo de uma engenharia brilhante, uma lição sobre como sistemas incrivelmente complexos se organizam para criar um milagre que é a vida. E isso nos deixa com uma última reflexão. Muitas das doenças que a gente conhece, desde o câncer até problemas neurológicos, começam exatamente assim, com uma falha de comunicação ou de funcionamento dentro dessa cidade. Entender como a cidade funciona é o primeiro passo para a gente entender a saúde e a doença numa escala muito, muito maior.